não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que estejam gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar. E obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Eu ter começado a estudar a questão das religiões comparadas antes de entrar em cheio na filosofia. Porque aos poucos vai se tornando claro que não existe praticamente nenhuma doutrina filosófica que não esteja antecipada nas grandes religiões. O cristianismo, o judaísmo, o budismo, o zoroastrismo, na gnose e assim por diante. Então isso quer dizer que a luta de religiões ela continua diante de nós, às vezes com identidades um pouco disfarçadas. E nesse sentido a ideia do Eric Voegelin de que as ideologias modernas são todas derivadas da gnose, eu diria da gnose e do messianismo, não só a gnose, né? Ela se revela, na verdade, muito mais ampla do que acho que ele mesmo suspeitou, porque não são só as ideologias modernas, são praticamente todas as filosofias. Se você gasta um tempo estudando a filosofia de Hegel, de Kant, etc., você vai ver que pelo menos um resíduo tem ali. Por exemplo, a concepção cristã do mundo, que está na Bíblia, no Novo Testamento e na teologia católica até a Idade Média, é de que o mundo que Deus criou é um mundo ordenado e compreensível, não 100% ordenado e não 100% compreensível, porque sempre tem de haver no universo criado um certo coeficiente de absurdo, de contradição, sem o qual o mundo seria perfeito e seria outro Deus. Quer dizer, Deus não tem essa capacidade de criar uma criatura tão perfeita quanto ele, seria autocontraditório. Então alguma imperfeição sempre existe, portanto alguma absurdidade. O que quer dizer que a visão que se tem deste mundo no cristianismo, ela é até certo ponto conflitiva, porque por um lado o mundo é ordenado e compreensível e faz sentido, né? Por outro lado, este mundo em que estamos é um lugar de passagem a ser abandonado e é também, vamos dizer, o cenário onde se desenvolve o mal e o pecado. Só que o pecado e o mal não vêm da criação, não estão na criação propriamente dita. Elas resultam de um crime originário, não é isso? Quer dizer, que é o fruto do exercício da liberdade humana, o que evidentemente não compromete o restante da criação. Isso quer dizer que os animais, as plantas, as paisagens e os planetas não têm culpa nenhuma do que do crime de Adão e muito menos de Caim. É isso? Então, isso quer dizer que esse lado moral, a condenação moral, pode recair apenas em cima de indivíduos humanos, não da criação como um todo. Isso praticamente distingue o cristianismo de todas as outras religiões, exceto o judaísmo, que está aí incluído, né? Mas se você vê no hinduísmo, no budismo, no zoroastrismo, etc., sempre existe a ideia de que o mal é inerente à criação mesma. Tá certo? Quer dizer que nós estamos colocados num universo maligno, do qual temos de fugir. Essa ideia ela entrou muito profundamente na filosofia ocidental. Praticamente não há nenhum filósofo moderno, tá certo, que não esteja contaminado dessa ideia em mais ou em menos.
Daí vem uma segunda camada de ideias que sugere que este mundo é ilusório, porque na verdade ele é na medida em que ele é uma emanação, é visto como uma emanação de Deus, não como uma criação. Então o mundo seria constituído de círculos concêntricos que se afastam de Deus cada vez mais. E por isto mesmo, esse universo não tem uma realidade própria. Ele é apenas, vamos dizer, uma sombra de Deus. Ele é uma ilusão, é um véu, certo? Que tem que ser rasgado para que retornemos à única realidade existente, que é o próprio Deus. Você vê esta ideia claramente em Spinoza, por exemplo, né? Onde a única realidade efetiva é o próprio Deus. E tudo mais, a única realidade substantiva é Deus. Tudo mais é adjetivo. Tudo mais são propriedades ou acidentes, tá certo? Do próprio Deus. Então esse monismo é a redução de tudo a um princípio único. Tá certo? Esse monismo spinoziano, é óbvio que ele tem alguma fonte nesta crença que aparece muito claramente no hinduísmo, por exemplo. No hinduísmo, a ideia toda é de que o mundo é ilusório, de que a única realidade é o Brahma, né? Então, mesmo algumas divindades intermediárias que existem são também ilusórias, e todas elas desaparecerão para que sobre somente o Brahma. E o mundo criado é visto como o que eles chamam de dias e noites de Brahma, né? Então existe uma espécie de respiração cósmica. Quando o Brahman expira, criam-se os mundos, e quando ele inspira, os mundos retornam a ele. São imagens, às vezes, muito bonitas e muito sugestivas, mas que quando você as examina logicamente, você vê que elas são absolutamente insustentáveis sob todos os pontos de vista. Então, vamos dizer, o próprio conceito, vamos dizer, da liberdade humana, ele deixa de fazer qualquer sentido, tá certo? Quando você entra numa perspectiva monista, quer dizer, que se tudo vem de uma fonte única, então os outros personagens não têm liberdade alguma, não têm iniciativa alguma. No século XX, a gente viu algumas tentativas de conciliar essas duas visões. Por exemplo, o Jean-Paul Sartre, ele tenta conciliar a visão, vamos dizer, do mundo ilusório, tá certo? Com o conceito da liberdade humana. A coisa, evidentemente, não faz o menor sentido. Mas você observa a mesmíssima coisa em Kant, quando Kant coloca, vamos dizer, em dúvida a coisa em si. A coisa em si é incognoscível, não podemos saber se existe ou não existe. Tudo o que sabemos é o que vem da nossa própria mente, da nossa própria estrutura cognitiva, tá certo? Isso aí, evidentemente, ecoa a noção do universo ilusório, não é isso? Então, esta torção que se opera no começo da modernidade, com Descartes, onde a visão de um mundo objetivo é virada do avesso, e o ponto de certeza agora é a subjetividade humana, uma coisa que eu mesmo demonstrei que é impossível na base. No livro sobre Descartes mostrei que isso é uma total impossibilidade. A mesma visão ecoa até no Husserl, né, com a noção de colocar a realidade entre parênteses e sobrar somente, vamos dizer, a consciência transcendental. O que é a consciência transcendental? É você considerado apenas como sujeito do conhecimento, despido, inclusive, das características psicológicas pessoais concretas. Você faz abstração do mundo e faz abstração de você mesmo enquanto sujeito real e concreto existente. Sobra o quê? Sobra o eu conhecedor, tá certo? O eu conhecedor que, segundo Hegel, cuja maior capacidade, segundo Hegel, era negar a existência de tudo. Então, claro, é uma operação que nós podemos fazer, quer dizer, cognitivamente, na esfera do puro pensamento, podemos colocar tudo entre parênteses, até nós mesmos, então tudo se torna duvidoso. Acontece que esta operação, ela não se produz existencialmente, ela só se produz mentalmente. E se produz mentalmente como? Se o próprio Descartes viu que isto é uma operação que só vale num momento infinitesimal, só vale no momento em que é efetuada. Quer dizer, você não pode negar a sua existência existencialmente. Você não pode continuar negando, tá certo? Para além do seu próprio pensamento.
Então, é claro que isso aí cai num solipsismo, num fechamento da consciência em si mesmo, e esse fechamento, ele não existe realmente, né? Ele só existe enquanto pensado, e só é pensado naquele momento infinitesimal, tá certo? Cuja existência é negada no próprio ato. Se é um momento sem duração, então não é que eu cheguei a pensar isto, eu apenas pensei que pensei, né? Então, daí todo o caráter um pouco teatral, não só da filosofia de Descartes, como de Spinoza, de Kant, de Hegel, etc., etc., onde todo este processo da negação, ou de colocar em dúvida, o que é mais ou menos a mesma coisa, se afirma como um procedimento real, mas na verdade ele não é real, ele é apenas fingido. Você não pode, vamos dizer, como viu o próprio Descartes, você não pode colocar em dúvida a sua existência no instante, no momento mesmo em que você está pensando nela. Aí ele, até esse ponto, ele tinha toda a razão. Porém, quando ele coloca em dúvida tudo o mais, a pergunta também é: ele faz isso realmente ou apenas finge que está fazendo? Se você ler o meu livro, Visões de Descartes, você vai ver que é um fingimento. Mas até mesmo, vamos dizer, a formulação em palavras desse pensamento subentende um idioma que não foi você mesmo que criou, e sobretudo que você não está criando naquele momento. Então, o simples fato de pensar afirma a existência de um mundo exterior que age sobre você. Mas essa noção, vamos dizer, de colocar em dúvida o mundo, ou de relativizar a sua existência, ao mesmo tempo que se afirma, vamos dizer, o pensamento humano como soberano, isto é a linha central de toda a evolução do pensamento moderno. E isso, por incrível que pareça, aparece no próprio Karl Marx. Por quê? Porque, segundo Karl Marx, nós vivemos no mundo da alienação, portanto, no mundo da divisão, onde as almas estão separadas da sua condição real, a qual, vamos dizer, eles não chegam a conscientizar plenamente. Então é como se vivesse num mundo quebrado, num mundo de fragmentos. E somente quando vier o socialismo é que, vamos dizer, o plano da ação e o plano do pensamento vão se interpenetrar e não haverá mais alienação. Então aí sim estaremos instalados na realidade, mas por enquanto não. Então você vê, até a filosofia que se diz materialista, ela é diretamente herdeira dessa tradição de negação do mundo e afirmação da soberania da consciência humana. Isso significa que, para todos esses pensadores, herdeiros dessas tradições orientais, que às vezes nem mesmo mencionam, e que às vezes nem mesmo eles conhecem, porque receberam a influência indiretamente, né? Isso quer dizer, houve a diluição da diluição da diluição até chegar a eles. Em toda essa linha você vê que o mundo ideal é considerado mais real do que o mundo real. O que é esse mundo ideal? É o Brahman para o qual nós vamos voltar. Eu não conheço o Brahman, né? Na medida em que eu tento conhecê-lo, eu tenho que me transformar nele, ou seja, eu tenho que me diluir e desaparecer dentro dele, e daí é ele que está pensando e não eu. Isso significa que eu, enquanto eu mesmo, jamais conheço o Brahman, só o Brahman que se conhece a si mesmo. Então, neste processo, vamos dizer, a negação do mundo evolui em negação da própria consciência. Então, o mundo ideal pode também não ser, vamos dizer, o Brahman, mas pode ser o futuro paraíso socialista, onde vai acabar a alienação e onde não haverá mais separação entre o conhecedor e o conhecido. Esse é um dos temas fundamentais do próprio Karl Marx nos seus escritos do início, na época dos manuscritos econômicos e filosóficos, tá certo? Que durante muito tempo permaneceram desconhecidos, acho que só foram revelados nos anos 30, né, quando o tal do Ryazanov os publicou pela editora oficial de Moscou, e que imediatamente causaram uma polêmica, porque aquele resíduo místico, né, não parecia combinar muito com
a obra posterior de Karl Marx se afirmava como materialista e científica. Então surge toda uma série de discussões dentro do marxismo, se existe uma continuidade ou uma ruptura. Tá certo? Bom, não temos que resolver este problema. Se Karl Marx não continuou pensando assim durante toda a sua vida, o fato é que um dia ele pensou, e isso certamente deve ter deixado alguma marca nele. E a própria ideia, vamos dizer, da reintegração da consciência no mundo através da praxis e da realização do socialismo, ela ainda é um eco dessa mesma ideia. Então, no fim das contas, toda a história da filosofia moderna é uma disputa entre o cristianismo e outras religiões. É isso? Com exceção do judaísmo e, em parte, com exceção do Islã, cuja concepção metafísica não é muito diferente. Concepção metafísica, presta atenção, não propriamente religiosa, não é muito diferente da concepção cristã. O Islã também tende a uma metafísica de tipo realista, na qual o mundo é organizado, racional, compreensível, etc, etc. Não? E então, esses elementos, eles são geralmente desprezados nas histórias da filosofia, porque a filosofia, como disciplina, ela tenta afirmar a sua independência em relação à religião. Então, dizendo que a religião vem da revelação, vem da fé, etc, etc, ao passo que a filosofia é uma especulação racional. Essa é, vamos dizer, uma divisão meramente formal. Não é isso? Porque nenhum conhecimento tem de ser racional na sua fonte. Aliás, eu creio já ter demonstrado em outras aulas que conhecimento racional não existe, só existe conhecimento intuitivo, quer dizer, conhecimento pela presença do objeto, seja um objeto material, seja um objeto mental. Tá certo? Então, o conhecimento ser racional na sua fonte, para mim, é uma impossibilidade pura e simples. Não é isso? E também, vamos dizer, o que o fato de ser revelado por um anjo tem a ver com ser racional ou não? Já é uma categoria completamente diferente. Mas a confusão entre a origem do conhecimento e o princípio da sua validade é uma coisa também, vamos dizer, muito frequente, quase que onipresente na história da filosofia. Então, por causa disso, vamos dizer, a filosofia tem se afirmado como uma disciplina mais independente do que ela realmente é. E, em muitos casos, ela tem servido apenas de camuflagem para a retransmissão de doutrinas religiosas. A maior parte delas heréticas segundo o cristianismo. Mas, quando nós falamos de heresia, o pessoal estuda as heresias da antiguidade e pensa que, né, por você ler lá no Santo Ambrósio, você tem a impressão, não, Santo Ambrósio veio, acabou com tudo, depois eles fizeram a guerra contra os cátaros, acabou tudo. Mas tinha até aquela piada a respeito que os jesuítas foram criados para combater os protestantes e os dominicanos foram criados para combater os cátaros. Isso, o cara preferiu os dominicanos. Fala, por quê? O jesuíta responde, quantos cátaros tem na sua vizinhança? Mas esta piada é errada, porque os cátaros ainda existem, não com esse nome, mas o mundo está repleto deles. Vamos dizer, esta atitude, por exemplo, de negação total da realidade, não negação ontológica, mas negação axiológica, negação do valor da realidade, por exemplo, está inteiramente presente na Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, ela realiza o ideal do Karl Marx, a crítica radical de tudo quanto existe. Se você pode criticar tudo quanto existe, você está se colocando acima de tudo quanto existe, você é o juiz do universo. Então, você participa, por exemplo, por assim dizer, de um estatuto divino. Você realiza o juízo final antecipadamente. Isso está presente em toda a Escola de Frankfurt. A ideia deles da dialética negativa não é nada mais do que isso, quer dizer, negar, para ver se sobra alguma coisa depois. Isso está presente também no existencialismo de Jean-Paul Sartre, tá certo? Onde você vai ver que o ódio à realidade é a coisa mais
onipresente em toda a obra do Sartre. Quer dizer, nada absolutamente presta, nada. Não é isso? Ou no Nietzsche, né? Subversão de todos os valores. Eu digo, o que é isso? Isso é catarismo. Não é isso? Historicamente falando, vamos dizer, você pode ler no Friedrich Hayek, História Intelectual da Europa, que é um dos grandes livros de história do século XX. Ele vai lá, demonstra que as heresias todas sobreviveram. E sobreviveram nos próprios lugares da sua origem. Ainda são centros de propagação das heresias. Por outro lado, toda a concepção mesma, vamos dizer, da ciência histórica moderna, ela de certo modo faz abstração dos fatores espirituais, divinos e demoníacos na história. Então isso também serve para encobrir a presença das heresias. Quer dizer, na medida que o sujeito está tentando ser científico, justamente aí ele está, vamos dizer, encobrindo uma parte da realidade que não cabe na sua concepção científica, entre aspas. Na verdade, eu creio que não se pode, de maneira alguma, escrever a história humana sem você conceder a parte dos anjos e demônios. Quer dizer, influências supraterrestres na história. Mesmo, vocês devem se lembrar da minha aula sobre os milagres, né? Eu vejo que os milagres não são um acréscimo externo à realidade, um adorno espiritual em cima da realidade. Ou eles acontecem na realidade ou não acontecem de maneira alguma. Não é isso? Então, por exemplo, né, o cego, o paralítico que Deus cria, que Deus cura, né, Jesus cura e diz: a tua fé te curou. Ele diz: bom, como dizer, a fé é o pinóio, foi você que curou. A minha fé te deu um motivo para você curar, mas ela por si mesma não curaria nada. Esse negócio de dizer que a fé remove montanhas, a fé não remove um palito, meu Deus do céu. Tem que ter um agente. A fé não é um agente, a fé é uma propriedade sua, ou um acidente. Então tem que ter um agente. E a fé pode ser o gatilho que dispara o milagre, mas depois como é que você sabe que o milagre aconteceu? É por mera fé? Quer dizer, o paralítico sai andando ou ele apenas acredita que está andando? Então a coisa tem que acontecer não no plano da fé, mas no plano da realidade material, ou então não aconteceu de maneira alguma. E se acontecem milagres, e obviamente eles acontecem, então é claro que a intervenção divina, como também, por outro lado, a intervenção demoníaca, faz parte da estrutura da realidade. Nós não podemos fazer abstração e dizer, não, isso aí, como nós não sabemos explicar como aconteceu, nós fazemos abstração e retiramos isto da história. Veja que coisa, a história científica, tal como nós a compreendemos hoje, desde o Leopold von Ranke, ela vai se basear, vamos dizer, em documentos, testemunhos e provas materiais, tá certo? Mas ela está limitada à história terrestre, sem nenhuma intervenção externa. E se por acaso a intervenção externa existe, então a própria concepção da ciência histórica é uma deformação da realidade. Ou seja, para, vamos dizer, restaurar o senso de realidade, nós teríamos que fazer uma história que não contasse apenas a história da fé, ou a história das crenças, mas a história do objeto das crenças. Então, para a história, é de certo modo indiferente saber se um corpo de crenças é verdadeiro ou falso. Ele apenas interessa como crença. Como crença, ele é uma realidade histórica, sociológica, etc, etc, etc. Mas o objeto dessa crença existe ou não existe? Isto, para a história, é um problema que transcende os seus domínios. Tá certo? E aí é que eu me lembro de novo do historiador tunisino Ibn Khaldun, tá certo? Que eu acho que foi, depois de Santo Agostinho, foi o único a inserir essa dimensão da ação divina no corpo da história humana. Então, isso quer dizer que este fato de que muitas das antigas heresias e da influência de outras religiões aparecem sob a forma de filosofia acadêmica, com a sua origem religiosa oculta, já é resultado da própria deformação. A história, por assim dizer, ela cria o seu próprio objeto à medida do seu método. Então, vamos dizer,
o método determina o objeto, que é um preceito do quê? Do Kant. Né? E inspirado no quê? No caráter evanescente do mundo real. Tá certo? Então, é por causa da influência do Kant que nós podemos escrever a história das crenças, porque as crenças são pensamentos humanos, mas nada podemos saber sobre o objeto dessas crenças. Então, é claro que tudo isso cria uma fantasmagoria, uma narrativa sem sentido. Não é isso? Ou incluímos na história as interferências divinas, angélicas e demoníacas, tá certo? Ou o panorama vai ficar sempre deformado, né? E na medida em que essas influências são encobertas, é claro que as influências demoníacas acabam predominando. Porque a influência demoníaca é exatamente a produção da ilusão, da mentira, da falsidade, etc. Então, isso que eu estou propondo é uma coisa que, para os historiadores, ainda é um escândalo, por assim dizer. Eu não vejo nenhum movimento no sentido de restaurar essa ideia da história integral. Mas seria uma verdadeira maravilha você, com os instrumentos científicos da história atual, você restaurar a antiga concepção da história sacra. A história sacra ela não foi feita, vamos dizer, com critérios científicos modernos, embora alguns deles já estivessem presentes em germe, tá certo? Mas se fosse possível restaurá-la já com esses instrumentos, com a crítica de documentos, com todos os procedimentos atuais de verificação, seria uma verdadeira maravilha. Então, isso teria que incluir, por exemplo, a verificação científica dos milagres. Ora, a Igreja Católica se dedica a isso há séculos. Quer dizer, examinar os milagres para ver se eles se enquadram no critério dogmático do que é um milagre, ou se não se enquadram, se é alguma outra coisa. Claro que o número de milagres que se pode comprovar nesse sentido é muito pequeno. Pequeno, não em termos absolutos, na verdade são milhares e milhares. Mas pequenos em relação, vamos dizer, à presunção de milagre. Também é necessário enfatizar que nenhuma religião se preocupou jamais com a realidade dos milagres. Na melhor das hipóteses, usam os milagres como elemento de propaganda, mas não verificam, não selecionam, né, não separam o joio do trigo, não tem essa preocupação com a veracidade ou falsidade do milagre. Se você vê no Brasil, está cheio de igrejas evangélicas que se proclamam diariamente centenas de milagres, e nenhum deles será jamais verificado. Claro que existem milagres verdadeiros que acontecem ali. O livro do James Roots, no Mega Shift, mostra aí coisas absolutamente impressionantes que aconteceram, e que algumas foram testemunhadas diretamente, né, por muitas pessoas. Então você pode atestar, não, ali aconteceu alguma coisa, como a história da menina que caiu do 5º andar, rachou a cabeça, enquanto o pai dela, que era um líder protestante famoso, tinha necessariamente de comparecer a um encontro internacional que era para resolver a maior briga que tinha dentro da igreja dele. Ele falou, não tenho como não ir. Então é o seguinte, vocês ficam rezando aí, eu vou rezando, vocês vão ver o que acontece. Quando voltou, a cabeça da menina tinha colado simplesmente, estava boazinha. Isso foi apresentado por dezenas de pessoas. Assim como isso, existem outros casos. Mas tem muito milagre que acontece apenas, numa plateia histérica que ninguém vai conferir jamais. Né? Então, aí são milhares e milhares e milhares, e isso, de certo modo, desmoraliza a ideia de milagre. Né? Então, acho que a solução da Igreja Católica é melhor verificar um por um, implacavelmente, tá certo? Sempre apostando mais na possibilidade da fraude ou do engano do que na possibilidade do milagre. No fim, vai sobrar alguma coisa. Né? Então, você alegar que não há explicação científica não é suficiente para você negar o fato, porque, evidentemente, a constatação do fato deve preceder a sua explicação científica e não ao contrário. Tá? Você negar um fato porque não tem uma explicação científica é kantismo em nível já histérico. Porque supõe, esta presunção supõe que a ciência tem explicação de tudo. Ora, se para um fato precisar ser admitido como real,
fosse preciso haver o método científico anterior que a comprova, a ciência jamais poderia ter começado. Ela só poderia continuar. Isso porque, quer dizer, o primeiro movimento do homem em relação ao conhecimento científico partiu da constatação de um fato para o qual não tinha explicação. Não é isso? Na verdade, todo e qualquer estudo científico começa com um fato inexplicável. E a admissão da realidade do fato sem a sua explicação é a condição para a existência de ciência. No entanto, vamos dizer, hoje é tão comum essa atitude de colocar entre parênteses ou em dúvida um fato porque ele não tem explicação científica, que isto indica que a presunção da onisciência da classe científica virou uma espécie de dogma. Não tem explicação científica, então não podemos saber se existe ou não. Então é duvidoso. Olha, mas a constatação de um fato tem de ser anterior à sua explicação científica. Se você não sabe nem se o fato existe ou não, como é que você vai estudá-lo? Então, isso quer dizer que existem meios de confirmação de um fato que são pré-científicos. A própria possibilidade do testemunho, tá certo? É pré-científica, evidentemente. Inclusive, o testemunho, vamos dizer, do operador técnico que vai manipular tal ou qual instrumento para efetuar tais ou quais medições, você, no fim das contas, sempre dependerá do testemunho dele. E existe também, como eu já expliquei aqui, vamos dizer, o fator, vamos dizer, da transmissão do conhecimento técnico entre dois operadores do instrumento, que é, por sua vez, um ensinamento que não pode ser reduzido a critérios científicos, porque existe ali toda, vamos dizer, a ambiguidade, a dificuldade da comunicação humana. Então, basta você ver assim, qualquer pessoa ensinando a você a operar qualquer instrumento, né? Você verá, bom, o funcionamento do instrumento está todo definido em regras técnicas, uniformemente repetíveis, mas o ensino delas não está. Ele depende de palavras, de gestos, de olhares, de uma comunicação humana. Então esse coeficiente de incerteza sempre existirá em qualquer testemunho científico. E o problema, vamos dizer, da confiabilidade sempre existirá. Portanto, o problema da crença. Então deve haver, vamos dizer, algum critério pré-científico ou não científico de confiabilidade que é anterior e que determina a própria possibilidade da existência de uma ciência. Por exemplo, nenhum estudo científico do que quer que seja pode, ao mesmo tempo, demonstrar algo sobre um fenômeno e demonstrar o acerto dos próprios princípios que a determinam. Você não pode, ao mesmo tempo, provar, por exemplo, você dá aqui um mineral, você pede para o geólogo, classifica esse mineral, ele diz, é tal. Ele diz, muito bem, agora prova para mim que geologia funciona. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Para provar que a geologia funciona, ele vai ter que apelar a conhecimentos extrageológicos, que são conhecimentos de lógica, de método científico, etc. Então, você vai entrar numa discussão filosófica, no fim das contas. Portanto, vamos dizer, a confiabilidade de inúmeros conhecimentos pré-científicos é uma condição mesma da existência da ciência. Mas se você transforma a ciência no juiz de toda a realidade, quer dizer, no tribunal encarregado de dizer isto é realidade, isto é fantasia, então você entrou numa contradição que desmente a própria possibilidade da ciência. Mas tudo isso é tão comum hoje em dia, que você veja que uma espécie de religião da ciência já existe hoje. E eu não estou me referindo somente ao chamado cientificismo. Eu digo, mesmo a prática mais idônea da ciência contém essa contradição. Na medida em que a ciência é tida como instância suprema do conhecimento. A ciência não pode ser instância suprema jamais, porque ela sempre dependerá de outras coisas. Então, e alguns princípios ontológicos, epistemológicos estão ali que já não pode ser provado jamais pela ciência que os utiliza. Então, a ciência é um mecanismo, um instrumento ou uma ação da razão humana.
Então, a razão humana é um pressuposto da ciência. Claro que em seguida a ciência pode estudar os mecanismos da razão humana, mas não pode ela própria fundamentá-los. Seria como, vamos dizer, um animal se comer pela sua própria cauda. Então, por exemplo, eu não vejo como chegar, vamos dizer, a uma prova científica experimental dos princípios da aritmética elementar, por exemplo, que são os próprios princípios da lógica. Isso aí é, como dizer, uma operação da razão pura, que não é acessível ao conhecimento experimental. E se as ciências experimentais são, então, o supremo juiz, então acabou a aritmética elementar, a álgebra, a lógica, etc., etc., e, portanto, o próprio método científico. Então, vocês viram que a gente às vezes olha assim a confusão do mundo, né, e pensa, de onde isso sai? E daí as pessoas querem explicar por problemas econômicos, sociais, culturais, etc., etc. Não, todos esses problemas vêm de uma coisa só, que chama-se inteligência humana. Quer dizer, que são as contradições e dificuldades da própria inteligência humana, tal como aparecem eminentemente na filosofia, tá certo? É que são a causa de tudo, evidentemente. Então, todos os erros, as ilusões, etc., etc., só podem vir das pessoas que sabem menos, pode vir dos mais ignorantes? Não, pode vir justamente daqueles que sabem mais, porque o que aqueles que sabem mais sabem delimita o campo do que os outros podem saber. Tá certo? Então não é nenhum cretino que produz esses erros, é algum Kant, um Karl Marx, um Hegel, um Jean-Paul Sartre, um cara desse tamanho. Tá certo? Mas se esses camaradas estão tão envolvidos em erros e desastres, são o topo do conhecimento humano, nós estamos ferrados? Falou, não estamos ferrados, por quê? Porque existe uma instância superior. Essa instância superior é aquela da onde eles colhem os seus princípios fundamentais, que em seguida são apresentados como puramente filosóficos. Ou seja, são anjos e demônios, no fim das contas. Então, muito bem, hoje era só o que eu queria dizer. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida.